Bom dia, boa tarde, boa noite. Como estão vocês? Espero que todos estejam bem. Nesta parte, iremos lidar com os conversores CCCC. Estes possuem por objetivo adaptar um nível de tensão contínua para outro, sendo maior ou menor que a entrada, e, em alguns casos, com regulagem de tensão. Por ser um capítulo extenso, irei dividi-lo em 3 partes. A primeira parte irá cobrir os 3 conversores fundamentais: abaixador, conhecido como buck, elevador, boost, e o abaixador elevador ou buck boost. Posteriormente, iremos analisar os conversores Chuck, CPIC, além de outras topologias relevantes, bem como o projeto e simulação destas. Também iremos detalhar como estes conversores se comportam no modo de condição descontínua decorrente, além de analisar a operação dos conversores intercalados. Aqui temos um circuito que converte a tensão VS em outra VO. Aqui temos o uso de um regulador linear, como um 7805, onde a corrente através da carga é controlada através desse meu BJT. Né? Então a corrente aqui que sai pelo meu emissor, tá? Vai a carga, ele é controlado por meio desse meu transistor aqui. Veja que é o mesmo diagrama interno de um 7805 e este apresenta estrutura semelhante. Estou mostrando aqui um diagrama para vocês da estrutura interna do 7805, vocês podem ver que é muito similar. Tá? Infelizmente, é uma estrutura de conversão CCCC muito ineficiente. Como exemplo, se a tensão de saída aqui for 1/4 da entrada, da minha tensão VS, o BJT irá dissipar 75% da potência advinda da fonte VS, enquanto que os 25% restantes serão disponibilizados à carga. Logo, um regulador linear é geralmente empregado em aplicações de baixa potência. Apesar de que você pode fazer o ajuste aqui de tensão de 0 até VS, né, sem problemas, mas é uma estrutura ineficiente. Uma forma eficiente de conversão é através de um conversor comutado, como vemos aqui na figura. Tá? Então eu estou pegando meu circuitinho, ao invés de operar o BJT na região linear, ele vai operar na região de saturação ou na região de corte. Tá? Este também é conhecido como chopper CC ou fatiador CC. Aqui podemos visualizar como é a forma de onda caso o BJT se comporte como um interruptor abrindo e fechando de forma periódica, como nós estamos vendo aqui. Né? Quando o interruptor está fechado, né, a tensão na carga se torna igual à tensão da fonte, VS, e quando o interruptor está aberto, ele se torna com tensão igual a 0. A relação de razão cíclica, ou a razão entre o tempo ON, no meu caso aqui T-ON, e o período total T, é observado por meio destas equações. Então aqui eu tenho essa minha relação T-ON dividido por T, ou equivalentemente a T-ON multiplicado pela frequência de comutação Fs. Se nós calcularmos a tensão média que é disponibilizada à carga, vemos que esta se torna em função de Vs, tá? Como a gente vê aqui, e da razão cíclica D. Então, se você pegar a tensão pulsada na carga e jogá-la na integração para obter o valor médio do VO, você obtém Vs multiplicado por D, como eu estou apresentando aqui. Então, caso fosse possível conceber um interruptor ideal, a eficiência de conversão desse circuito seria 100%, ignorando, é claro, a energia necessária para acionar o controle do interruptor. Tá bom? Em algumas situações, a forma de onda pulsada do circuito anterior pode ser suficiente, por exemplo, um aquecedor ou um motor CC. Porém, em aplicações que demandam uma tensão contínua suave, o circuito apresentado nessa figura, nessa aqui, irá fornecê-la por meio da incorporação de um filtro passa-baixa LC, esse meu filtrozinho aqui LC, incorporado à carga resistiva. Este é conhecido como conversor buck ou abaixador. Iremos iniciar a análise deste considerando que o indutor apresenta sempre uma corrente positiva, não se anula e não se torna negativa, o que caracteriza um modo de condição contínua da corrente. Um conversor pode operar basicamente em 3 regiões: modo de condição contínua, modo de condição crítico e modo de condição descontínua. Dependerá das condições da carga e de projeto a operação nessas 3 condições. Tá? Os modos de condição crítica e descontínua da corrente serão detalhados mais à frente. Na operação estável dos conversores, estes apresentam algumas propriedades. A primeira delas é: a corrente através do indutor ela tem que ser periódica. A tensão média no indutor ela será 0. A corrente média através do capacitor ela é 0. E a potência advinda da fonte é a mesma entregue à carga, considerando componentes ideais. Para componentes não ideais, a potência advinda da fonte é igual à da carga, associada à das perdas. Esse tipo de análise, esse tipo de identidade facilita a incorporação de dispositivos que
modelem, por exemplo, características do interruptor, características do diodo, características do indutor e características do capacitor que passam a ser dissipativas. Tá bom? Mais à frente a gente vai fazer análise desses casos. Iremos começar com o caso em que o interruptor está conduzindo, fechado. Consideramos que os componentes são ideais e que os capacitores são grandes o suficiente para manter a tensão de saída uma constante VO, como nós vemos aqui. Assim, podemos caracterizar a tensão sobre o indutor, no meu caso aqui VL, certo? E a taxa de variação que a corrente irá apresentar durante o período T1 ou meu DT. Então, se nós considerarmos apenas a chave aqui fechada, né, essa chavezinha do meu conversor Buck fechada, o meu diodo vai ser polarizado reversamente, e aí a tensão aplicada aqui em cima dos terminais do indutor será a minha fonte Vs menos a minha tensão de saída, considerada constante, VO. Isso aí é igual à equação diferencial do indutor, LdIL dt. Logo, podemos obter a variação da corrente através do indutor, resolvendo essa equação diferencial associada, uma vez que os termos são considerados constantes. Então, se nós aplicarmos esses conceitos, essas ideias, tá, uma vez que Vs é constante, VO é constante e L é constante, a gente pode resolvê-lo facilmente, essa equaçãozinha diferencial. Então, durante o período em que o interruptor está fechado, a variação da corrente, certo? A variação delta e L, é Vs menos VO por L multiplicado pelo meu T1, que é igual a dt. Uma vez que a situação para a chave fechada foi analisada, vamos analisar a situação em que ocorre a abertura do interruptor. O diodo se tornará polarizado diretamente, operando como um interruptor auxiliar, como nós estamos vendo aqui na figura, né? O diodo fechou e a chave abriu. Assim, a tensão que o indutor apresenta nos terminais ela vai ser expressa por menos VO. Por quê? Se nós pegarmos aqui essa diferença de potencial aqui nos terminais, ela será igual, né, ó, esse nó aqui foi associado aqui ao referencial e esse nó aqui foi associado ao meu VO. Então a tensão VL, que é considerada, vai ser igual a menos VO. Mais uma vez, se nós analisarmos a equação diferencial do indutor, considerando que VO é constante e L é constante, a gente pode obter a variação da corrente durante o período aberto do interruptor principal. Vai dar igual a menos VO dividido por L, que multiplica 1 menos D vezes T. Tá? Esse termo 1 menos D vezes T é exatamente o período em que a chave está aberta. Uma vez que a operação em regime permanente requer que a corrente através do indutor no início do ciclo seja igual ao fim do ciclo de comutação, a variação líquida da corrente no período deve ser zero, como mostrado nessa expressão aqui. Então, durante o período fechado associado com a ondulação do período aberto, essa variação aqui resultante tem que dar zero. Tá? Então, se nós substituirmos os termos e realizarmos uma breve manipulação algébrica, teremos uma relação de tensão de saída para o conversor abaixador VO. Então, se nós substituirmos estas expressões aqui, esta, aqui, né, tá aqui a substituição, vamos ter que o nosso VO vai ser igual a Vs vezes D. Depois de uma simplificaçãozinha aqui, a gente chega nessa expressão. Então veja que a minha tensão de saída vai ser a minha tensão de entrada multiplicado por um termo que varia entre 0 e 1. Tá? Por exemplo, pode ser 0,5, pode ser 0,45 e assim por diante. Esse meu termo D é chamada razão cíclica. A corrente média através do indutor ela será igual à da carga, uma vez que a IL é igual a IR, que é igual à tensão de saída dividido por R. Né? Então, como essa corrente aqui que está circulando, tá, ela vai para o capacitor e vai para a carga, a corrente média no capacitor ela tem que ser zero. Certo? Então, toda essa corrente média que sai aqui do indutor ela é transferida à carga. Bom, uma vez conhecendo a variação da corrente através do indutor, que é o meu delta IL, tá? Aqui meu delta IL, nós conhecemos tanto no período T1 quanto no período T-off, podemos determinar os valores máximo e mínimo dessa corrente, através das expressões previamente obtidas. Então, se nós enxergarmos no período T1, que a corrente ela cresce a partir de um valor mínimo e vai até um valor máximo, tá? Isso aqui é o meu delta IL, certo? Para o período T1. E para o período T-off, ela vai partir do meu máximo e volta a ser meu mínimo para o período T-off. Então, na média dessa corrente aqui, tem que ser igual a IR, certo? Uma vez que a corrente média do capacitor tem que ser zero. Então, se nós combinarmos essas expressões, IL médio mais a metade da ondulação, né? Aqui é IL, deste máximo até esse mínimo, então metade aqui seria a parcela que daria o máximo. Tá? E aí, substituirmos os valores relacionados, a gente obtém, por exemplo, essa expressão, ou essa expressão aqui, com algum algebrismo, para podermos determinar o máximo de corrente que circulará através do indutor. E o mínimo é uma expressão similar, porém subtraído da metade da ondulação de IL. Então você vê que são expressões similares.
Podemos reorganizar essas expressões da ondulação de corrente, meu ΔL, para que essa nos forneça o valor da indutância necessária para um determinado conjunto de valores de tensão, razão cíclica e frequência, permitindo a escolha adequada dos componentes para o projeto conversor CC, como nós vemos aqui. Tá bom? Então, se eu partir de uma tensão de saída VO, uma razão cíclica de operação, uma frequência de comutação FS e uma ondulação ΔIL, eu posso chegar ao meu valor de indutância necessário para o conversor. Algo relevante ocorre quando essa minha corrente mínima aqui, ela vai se aproximando aqui do zero. Eu posso utilizar esta equação aqui como critério para que o conversor opere sempre no modo de condição contínua. Se o I mínimo for maior do que zero, então esta condição aqui irá garantir que ele irá operar no modo de condição contínua. Então eu posso utilizar estas equações aqui de forma combinada. Ok? Iremos determinar a ondulação da tensão de saída. Na análise anterior, assumimos que a tensão de saída é uma constante sem ondulação. Porém, para obter tal condição, o capacitor deve ser de volume e valor considerável, o que em termos práticos não é possível. Iniciamos com a corrente através do capacitor, em que esta é igual à corrente através do indutor menos a corrente através da carga. Então aqui a gente tem a nossa corrente através do indutor e aqui a minha parcela de corrente média através da carga, IR. Né? Então se nós removermos essa parcela IR dessa corrente aqui, nós teremos exatamente a corrente através do capacitor vista aqui nessa forma de onda. Né? Ou seja, IC é igual a IL menos IR. Observe que a ondulação aqui, meu ΔIL, é o mesmo ΔIL lá no capacitor. É o meu ΔIC. Utilizando a definição de capacitância e carga é igual a capacitância vezes a tensão, podemos obter tanto a variação da carga como a variação da tensão de saída por meio dessas igualdades aqui. Ó. Carga é igual a capacitância vezes a tensão. Então, variação da carga é igual a capacitância vezes a variação de tensão. Logo, a variação da tensão vai ser a variação da carga dividido pela capacitância. Como carga elétrica é a integração da corrente no tempo, logo, a carga que é absorvida pelo capacitor pode ser expressa através da integração da corrente na metade do período de comutação, como podemos ver aqui nesta forma de onda. Tá? Então, se eu integrar esta corrente aqui no capacitor ao longo desse meu período aqui, né, ou seja, meu período de comutação sobre 2, isso daqui foi a carga que foi absorvida pelo capacitor durante a etapa de armazenamento, né, de recarga do capacitor. Certo? Veja que essa carga aqui que foi transferida ao capacitor, ela vai ser a mesma carga que vai ser entregue à minha resistência. Certo? E aí nós podemos combinar essas ideias para determinar o meu valor de ondulação da tensão. Então, a carga que foi transferida ao capacitor nessa parcela positiva aqui é a área desse triângulo. Base vezes altura sobre 2. Tá aqui, ó. Base vezes altura sobre 2. Tá? Que resulta no meu período vezes a ondulação de corrente dividido por 8. Então, se nós utilizarmos essa expressão aqui e transferirmos ela para a minha relação do meu ΔVO, fazendo essa substituição aqui, a gente chega nessa expressão, que a ondulação da tensão de saída vai ser o meu VO, que multiplica 1 menos a razão cíclica, dividido por 8LC vezes a frequência ao quadrado. Tal expressão é útil no projeto e determinação do valor do capacitor para o conversor CCCC do tipo abaixador. E ela também será bastante útil nos outros conversores. A ondulação que foi determinada previamente assume que o capacitor é ideal. Porém, os capacitores reais apresentam um modelo de resistência séria equivalente. Resistência dos terminais, dos pontos de solda, contatos internas e demais termos. Tal ESR, ou Equivalent Series Resistance, pode apresentar um efeito significativo na ondulação da tensão de saída, até maior do que o causado pelo próprio valor do capacitor se este fosse ideal. Então aqui eu tenho o modelo mais real do capacitor, tá? Em que ele tem o capacitor, você vai ter a ondulação referente ao capacitor, e aqui você vai ter a ondulação referente à minha resistência séria equivalente, chamada de RC. Tá? Outra forma de enxergar esse modelo aqui é através do meu delta, né? Aqui como um plano de impedância, tá? Onde eu tenho minha parcela resistiva e minha parcela capacitiva, né? Minha impedância, minha reatância capacitiva. Né? Então, nós podemos aproximar o valor da ondulação da tensão através da variação da corrente que circula pelo indutor. Tá? Que essa vai ser a mesma variação através do capacitor,
multiplicado pela resistência série equivalente, ou RC, como nós estamos vendo aqui. Uma vez que esta ondulação é geralmente muito maior que a referente ao valor considerado apenas do capacitor ideal, esta geralmente é empregada como parâmetro de escolha dos capacitores reais de projeto. Veja que o valor da resistência série equivalente ela é inversamente proporcional à capacitância, ou seja, quanto maior o capacitor, menor será o valor da ESR. Ademais, os fabricantes provêm capacitores com valor reduzido de ESR para aplicações em fontes chaveadas. Eu vou lhes apresentar agora um datasheet, tá? E uma planilhazinha que nos auxilia a enxergar essas características de resistência equivalente. Então aqui no site da Vishay, tá? Os capacitorzinhos aqui de eletrolíticos, né, de alumínio, tá? E eles apresentam baixíssima impedância, tá? São baixíssimos valores de resistência equivalente e a vida útil bastante prolongada, tá? Então aqui são focados basicamente para aplicações de fontes chaveadas, né? Conversores CCC e por aí vai. Então aqui tem as características principais, mas vamos olhar aqui algumas informações relevantes, tá? Para alguns tipos, tá bom? Então aqui basicamente você tem toda a simbologia do datasheet, tá? A capacitância, a corrente RMS nominal para 100 kHz operando a 105 graus Celsius, a dispersão máxima dele e o fator de dissipação ou tangente de delta para operação em 100 Hz, tá? E a impedância do capacitor a 100 kHz. Então eu resolvi pegar aqui de uma tabela dessa, né? Um capacitor, por exemplo, posso pegar aqui um capacitor de 1000 microfarads, 10 volts, com esse dimensional, e posso muito bem utilizar aqui minha tangente de delta para fins de determinação do meu ESR. Então eu já abri aqui uma planilhazinha no FCAD com esses valores. Então aqui 1000 microfarads, certo? A minha equação para o cálculo da resistência equivalente emprega a tangente de delta, já é o próprio valor tan de delta que ele fornece, no meu caso aqui 0,19, dividido por 2π vezes a frequência vezes o meu capacitor. Então nesse meu caso aqui, para 1000 microfarads, 100 Hz, nós temos 302 miliohms. Nem um pouquinho pequeno esse valor, certo? Então muitas vezes esse número aqui ele pode ser muito mais preponderante para o cálculo da ondulação no conversor. Então essas equações aqui elas auxiliam a você determinar essa resistência equivalente. Então o fabricante ele vai te dar todos esses detalhes, certo? A fim de você fazer um projeto adequado, tá bom? Então bem aqui ele te dá essa equação, né? Tangente de delta dividido por 2πf vezes CR, tá bom? Dando continuidade, diversos conversores abaixadores empregam um MOSFET no lugar do diodo de roda livre. Aqui, ó, ao invés de ser só o diodo, aí foi trocado por um transistorzinho S2. A vantagem dessa configuração é que, segundo o MOSFET S2, apresenta uma queda de tensão menor do que um diodo, mesmo diodos Schottky com queda de tensão entre 0,3 e 0,4 volts. Isso irá resultar em uma maior eficiência para esse tipo de conversor. O MOSFET S2 é chamado de retificador síncrono, uma vez que ele é sincronizado com o circuito de comutação de S1. Tal conversor deve ser operado no modo de condução contínua, visando garantir a circulação de corrente através do indutor, sempre no sentido da fonte para a carga e não o contrário. Você pode enxergar que se S2 ficar muito tempo fechado, muito tempo além do que S1, vai chegar um determinado instante que a corrente que estava nesse sentido, ela começa agora a mudar de sentido, né? Ela começa agora a reverter, ela começa agora a ser transferida e se torna negativa. Então é importante que esse conversor aqui ele opere no modo de condução contínua e seja muito bem controlado a questão do acionamento S1 e S2. Bom, vamos abrir aqui uma planilha exemplo, certo? Então aqui está um exemplo de projeto de um conversor CCC do tipo Buck. Bom, nesse projeto nós temos uma tensão de fonte de 50 volts, certo? Uma resistência de carga de 20 ohms, a razão cíclica estabelecida é 40%, a indutância é 400 microhenries e o capacitor é 100 microfarads com uma resistência equivalente de 100 miliohms, né, ou 0,1 ohm. E a frequência de comutação foi 20 kHz. Então, a partir desses parâmetros, nós queremos obter mais informações, como, por exemplo, ondulação, corrente máxima, corrente mínima, potência e demais parâmetros. Então, nós podemos determinar qual é a tensão de saída por meio da expressão, né? VO igual a D vezes VS. Estamos assumindo inicialmente que esse conversor está operando no modo de condução contínua. Bom, uma vez que sabemos a tensão de saída e a resistência de carga, podemos agora determinar a potência, que nesse meu caso aqui está dando 20 watts. Tá? Bom,
Se eu sei a corrente através da minha carga, eu sei qual é a corrente média através do indutor, que é basicamente VO por R. Nesse meu caso, vai circular 1 ampere. Bom, utilizando aquelas equações previamente desenvolvidas da corrente média através do indutor mais a metade da ondulação, nós podemos determinar qual é a corrente máxima e qual é a corrente mínima que circula no indutor. Então, nesse meu caso, dá 1,75 amperes e a mínima vai a 0,25 amperes. A ondulação, mais uma vez, é VO, menos D, dividido por L1 Fs. Tá bom? Ou seja, minha ondulação é de 1,5 amperes. Bom, conhecendo os parâmetros de razão cíclica, tensão de saída, frequência, capacitor e indutor, a gente espera que o meu ΔVO seja em torno de 93 mV. Tá bom? Bom, a minha tensão esperada devido à resistência equivalente, série equivalente do capacitor, você vê que ela é um pouquinho maior, né, do que a minha VO referente ao capacitor. Então a queda de tensão associada seria esperado este valor aqui referente ao capacitor associado com este valor aqui referente à resistência equivalente. Uma boa aproximação. Ou seja, você observa que vai dar algo em torno de 250 mV. Não é pouco, tá bom? Bom, para fins de determinação da corrente eficaz através do indutor, a gente pode pegar a média e associar com a parcela da ondulação, utilizando essa expressãozinha aqui, ou seja, em torno de 1,09 amperes. Então vamos ver a simulação referente a esse conversor. Já está aqui algum resultado. Está aqui a simulação. Certo? Então todos os parâmetros estão aí. 50 volts, 400 microhenries e assim por diante. Então aqui eu estou colocando a simulação para trabalhar sem o modo free run. Tá? Depois a gente restringe aqui a faixa de valores de tempo e a gente vai observar como ele vai funcionar. Bom, um ponto importante desse tipo de simulação, ó, observa que eu desabilitei aqui o meu retificador síncrono, certo? Eu estou operando basicamente MOSFET e diodo, certo? Isso aqui depois eu vou habilitar no segundo momento. Veja que o modulador que eu estou utilizando aqui, ele se baseia num comparador, certo? Esse comparadorzinho que você encontra aqui na parte inferior das abas do PC. Aqui, né? Aqui eu estou utilizando uma triangular, certo? Cujo meu valor mínimo começa em 0,01 volt e vai até 1 volt, certo? E a frequência estabelecida é 20 kHz. Então isso aqui vai me criar uma dente de serra positiva, né, com rampa crescente. E aí eu posso muito bem ajustar a razão cíclica através dessa fonte auxiliar, utilizando, por exemplo, essa fração aqui, ó, 40/100 ou 40%. Tá bom? Então, simulando aqui, nós temos aqui o resultado de VO e IL. Então, o nosso projeto ele requeriu que a tensão de saída desse algo em torno de 20 volts. Né? Então, você vê aqui que está muito próximo. Então, vamos olhar aqui com mais detalhes. Certo? Veja aqui que está dando 19,5. Certo? Vamos observar aqui como é que está aqui a ondulação. Ela começa no máximo aqui em 19,56 e vem aqui até, dando aqui a diferença de 0,15, né? Ou seja, observa que, deixa eu ver aqui só mais um detalhe, pronto, é isso mesmo, 0,15 volts, né? Ou 150 milivolts aproximadamente, certo? Então está muito próximo do que a gente tinha obtido aqui referentemente ao projeto, tá? Você vê que se tornou mais preponderante aqui a questão da resistência equivalente do que propriamente dito o do capacitor. Mais uma vez aqui o circuito, aqui 100 miliohms, tá? Como foi estabelecido na planilha. Bom, o que pode ser feito para que possa ser melhorada essa questão, para bater os 20 volts? Ora, você pode vir, subir aqui um pouquinho a razão cíclica, tá? 41, vou executar aqui novamente, e aí se aproximou mais dos meus 20 volts, certo? Então observa que aqui existe a necessidade de um controlador de tensão para ficar o tempo todo modificando aqui essa razão cíclica a fim de manter a tensão de saída aqui ajustada num determinado patamar fixo. Então, um controladorzinho de tensão com um conversorzinho buck seria suficiente para ajustar, por exemplo, o tempo que esse capacitor aqui começa a degradar, né? Essa resistência séria equivalente aqui começa a subir com o tempo, mas ele ainda tentaria manter essa tensão de saída constante nos meus 20 volts. Bom, vamos dar uma olhada aqui na corrente através do indutor e do capacitor, para ver se bate com os valores que nós calculamos previamente. Certo? Então aqui no meu indutor, você observa, deixa eu ampliar aqui mais um pouco, a ondulação, né? Ó. Vamos ver aqui quanto é que são esses valores.
a parte de 0,27, né? Que 0,279 vai até dando 1,46 aqui de ondulação, certo? Foi muito próximo do que a gente calculou, né? 1,5 amperes. Tá? Então ela vai até um máximo de 1,74. Nosso calculado aqui deu 1,75. Tá? E veja que aqui o capacitor ele apresenta esse mesmo valor de ondulação. Tá? IC e IL são idênticos, tá bom? 1,45 respectivamente. Tá? Então esse tipo de simulação auxilia bastante nos nossos projetos. Tá? Observa aqui outra coisa interessante, né, que eu estou analisando só o regime permanente. Veja aqui que ele tem um transitório de partida. Né, ó. A tensão chega quase o limite superior, né, quase igual à tensão de entrada, depois é que ele estabiliza aqui na tensão de saída, respectivamente. Tá? Então, é por isso que é necessário fazer, por exemplo, um processo de partida suave, o conversor ele gradativamente começar aqui com razão cíclica de 0 e gradativamente subir até a razão cíclica nominal. E isso aí é feito e realizado pelos circuitos de comutação, controladores e moduladores apropriados. Ok? Bacana, né, pessoal? Bom, vamos dar continuidade aqui no nosso estudo. Vamos agora tratar do conversor boost ou conversor elevador. O conversor elevador apresentado nessa figura é outro tipo que opera através da comutação periódica do interruptor eletrônico. A tensão de saída pode ser igual ou maior que a tensão de entrada, que é a minha tensão VO. Iremos analisar a operação estável desse conversor e este irá apresentar algumas propriedades. São elas: a corrente através do indutor ela vai ser periódica, a tensão média no indutor é zero, a corrente média através do capacitor é zero e a potência advinda da fonte é a mesma entrega à carga, uma vez que estamos considerando componentes ideais. Para componentes não ideais, a potência advinda da fonte é igual à da carga acrescida das perdas, assim como no caso do buck. Estamos operando em regime permanente. O período de comutação é T, o interruptor é fechado durante D vezes T e aberto por 1 menos D vezes T. A corrente através do indutor ela será contínua e sempre positiva. O capacitor ele apresenta valor consideravelmente grande, de forma que a tensão de saída é constante igual a VO. Quando o interruptor principal é comandado a conduzir, como nós temos aqui esse caso, né, o diodo se apresentará reversamente polarizado, ou seja, se tornará um circuito aberto para essa configuração. Analisando a malha de tensão formada entre a fonte e o indutor de entrada, podemos descrever a equação diferencial da corrente que circula através do indutor. Então, a tensão aplicada aqui nesse instante é igual a Vs. Né? Ele pegou este nó aqui, conectou aqui nesse referencial, e esse nó já está conectado em Vs. Com isso, essa equação diferencial aqui, ela pode nos auxiliar a resolver, por exemplo, para a ondulação, para esse período T1. Então, nesse meu caso aqui, durante esse período fechado, ΔIL será VSD T dividido por L. Uma vez que esse meu período ΔT aqui é igual a D vezes T. Então, se nós resolvermos para essa variação do indutor, considerando esses valores constantes, teremos essa equação. Quando o indutor é comandado a abrir, interrompendo a circulação de corrente para o referencial, foi aberto, e nesse caso aqui o diodo passou a circular corrente, a corrente através do indutor ela não poderá mudar instantaneamente. Logo, o diodo se torna diretamente polarizado. Assumindo que a tensão de saída é constante igual a VO, a tensão sobre o indutor ela se tornará igual a essa tensão aqui Vs menos a minha tensão VO. Isso irá permitir a construção da equação diferencial da corrente através do indutor. Está aqui ela, né? Vs menos VO é igual a L dIL dt. Se nós resolvermos para a variação da corrente, o meu ΔIL, com alguma manipulação algébrica, chegamos a esse meu resultado aqui, né? L que multiplica DIL dividido pelo meu período TOFF, ou 1 menos D vezes T. Então, essa minha ondulação, ΔL durante esse período aberto, né, será Vs menos VO, que multiplica 1 menos D, T dividido por L. Para a condição da operação em regime permanente, a variação líquida da corrente através do indutor é zero. Então, se nós usarmos as expressões das ondulações anteriores e associarmos, como nós estamos vendo aqui, ó, o ΔL quando a chave está fechada, associado com o ΔL quando a chave está aberta, isso aqui tem que estar igual a zero. Meu ΔL no período T1, associado com ΔIL no período TOFF, tem que dar zero. Então, quando nós fazemos a substituição, aplicamos uma manipulação algébrica desta expressão aqui, nós obtemos a expressão da tensão de saída VO em função da fonte Vs e da razão cíclica D do conversor. Tá?
Observe que à medida que o valor da razão cíclica sai de 0 e tende a 1, o valor da tensão VO se torna maior do que VS. Né? Então, vamos começar aqui com D sendo 0. Né? VO é igual a VS. Agora, se você colocar aqui D sendo, por exemplo, 0,5, 1 menos 0,5 aqui dá 0,5, essa parte aqui. Ou seja, dá meio. Então, esse meio aqui, quando ele é invertido, fica em 2 vezes VS, tá? Como resultado de VO. Então, podemos ver que esse conversor aqui ele tem a capacidade de elevar a tensão. Podemos expressar a corrente média através do indutor como função da potência de saída e da carga, ou mesmo da tensão da fonte VS e da carga. Essa nos permite determinar a corrente máxima e a mínima, uma vez que conhecemos a ondulação delta e L, seja pelo caso do T1, seja pelo caso do T-off. Tá? Então, se nós utilizarmos essa expressão aqui, ó, IL é igual a VS dividido por 1 menos DR vezes R, 1 menos D ao quadrado vezes R, tá? É a mesma expressão da corrente que circula através da fonte, né? Ó, aqui, ó, certo? Então, se eu pegar essa expressão e fizer a substituição para poder determinar o meu máximo e o meu mínimo, assim como fizemos no caso do conversor Buck, a gente chega nesses resultados, né? Para o I máximo ou para o I mínimo. Então, se o projeto do conversor elevador requerer que este opere no modo de condução contínua, podemos estabelecer o critério de indutância mínima ao adotar este fator aqui, I mínimo, igual a 0. Com alguma manipulação algébrica, determinamos o menor valor de indutância do conversor boost, visando garantir o modo de condução contínua de operação. Então, nós pegamos essa expressão aqui e igualamos a ela a 0. Isso aí nos dará a chamada indutância crítica, ou L crítico, em que esse conversor irá operar no modo de condução crítica. Então, nós temos esse valor aqui como sendo o menor valor de indutância. Qualquer valor de indutância acima dele irá garantir que o conversor opere no modo de condução contínua. Nas expressões anteriores, foi assumido que a tensão de saída é constante, o que implica em uma capacitância de valor infinito. A ondulação da tensão de saída ela é obtida através da relação de carga, capacitância e tensão que o capacitor proporciona, assim como nós fizemos no caso do Buck. A variação da carga do capacitor durante o processo de descarga, como nós vemos aqui, ó, certo? É obtida através da área da corrente no tempo, como nós estamos vendo aqui, certo? Então veja que durante o processo em que o capacitor está descarregando, que é esse aqui, ó, certo? Ele está basicamente só entregando energia aqui para a minha carga. Então aqui nós podemos ver que a corrente no capacitor ela pode ser aproximada, tá, por uma constante, certo? Considerando aqui a tensão de saída VO constante. Então, se nós reorganizarmos os termos e fizermos a integração dessa área aqui, né, para obtermos a carga que está sendo transferida do capacitor para a resistência. Então vai ficar base vezes altura, tá, em módulo da VO dividido por R, que multiplica dt. E essa expressão aqui vai ser igual a C vezes a minha variação da tensão de saída. Bom, então se nós reorganizarmos esse termo aqui e fizermos a substituição do período sendo o inverso da frequência, nós chegamos a esse resultado. Então isso aqui novamente vai ser uma expressão que vai nos auxiliar a determinação do meu capacitor para o conversor boost. Os indutores eles devem ser projetados de tal forma que a resistência série seja mínima, visando reduzir a dissipação e elevar a eficiência. A inserção dessa resistência na análise prévia do conversor elevador irá afetar a operação do mesmo, principalmente com elevadas relações de razão cíclica. Então, indutores reais eles vão apresentar aqui no seu modelo uma resistência. Aqui, ó. É como se nós estivéssemos incorporando essa resistência aqui à fonte. Né, ó. Tanto para esse caso quanto para esse caso, é como se eu operasse aqui uma resistênciazinha aqui na fonte VS. Tá? Essa resistência seria um modelo simplificado da resistência equivalente do indutor. Tá bom? E aí, se nós fizermos alguma manipulação algébrica, ela irá modificar a relação da equação de saída do meu VO, tá? Da minha tensão de VO. Veja que a expressão que incorpora o resistor equivalente do indutor, chamada aqui de RL, tá? É semelhante à do conversor boost ideal, porém com a exceção desse termo aqui de correção. Veja que pela relação da tensão de saída versus tensão da fonte, como nós temos aqui no nosso gráfico, o caso ideal apresenta um fator até próximo de 2, né? Ele vem aqui até próximo de 2, eles vêm muito similares, que é similar ao caso não ideal. Porém, à medida que a razão cíclica começa a se aproximar aqui de 0,8, né? Ele continua elevando a tensão, o meu modelo que incorpora o resistor, porém com razão cíclica muito elevada, a tensão ao invés de subir, ela começa a cair.
Veja que no caso ideal ela tenderia a ter fatores bem elevados, tá? Porém no caso real isso não acontece. A eficiência ela também fica comprometida com a inserção da resistência série equivalente do indutor, como está aqui apresentado nessa curva. Tá? Então, se não houver a presença desse resistor, a eficiência será sempre 100% para toda a faixa de razão cíclica. Porém, quando você introduz esse meu resistorzinho série equivalente aqui do indutor, a eficiência começa a cair à medida que você aumenta a razão cíclica. Tá? Então chega um certo ponto que ele passa a ter, por exemplo, só 50% de eficiência ou menos. Tá bom? Mais uma vez, vamos olhar alguns exemplos numéricos de simulação do conversor boost utilizando a ferramenta PSIM e MathCAD. Bom, aqui eu tenho uma planilhazinha que eu elaborei com um exemplo de projeto de um conversor CCCC do tipo boost. E vamos dar uma olhada aqui na simulação. Tá? Vou abrir aqui a simulaçãozinha, SimBoost 1. Aqui ele. Observe que foi pouquíssima coisa modificada. Pouquíssima coisa foi modificada. Veja aqui que eu mudei aqui a relação, a disposição dos semicondutores, né? Desabilitei aqui a porta NOT e botei mais informação para ser apresentada. Bom, então nesse meu conversor, a tensão de entrada ela é 12 e eu espero que a saída seja 30. Então eu quero saber qual é a razão cíclica que eu necessito para tal. A frequência de operação será 25 kHz, a minha resistência de carga é 50 ohms e eu espero que a minha ondulação de saída seja 1% da nominal. Tá? Nesse meu caso aqui, 300 mV, 0,3 volts. Então quando nós utilizamos a equação da razão cíclica, tensão de fonte e tensão de saída, nós obtemos a razão cíclica de 60%. Então o indutor mínimo para que eu consiga obter essa condição no modo de condição contínua vai ser L mínimo, né, D, que multiplica com menos D ao quadrado RO, sobre 2Fs. Basicamente uma manipulação dessa minha expressão aqui, certo? Beleza. Com isso a gente obtém um mínimo de 96 microenes. Então, adotando qualquer valor maior do que esse daqui, resolveria. Então, nesse meu caso aqui, eu resolvi adotar 120 microenes. Bom, a minha corrente média através do indutor vai ser Vs dividido por 1 menos D ao quadrado vezes a carga, ou seja, 1,5 amperes é a mesma corrente média que circulará na fonte. A ondulação a gente pode utilizar qualquer uma das relações para ΔI L, certo? Nesse meu caso aqui vai ter 2,4 amperes, ou seja, 1,2 amperes para cima e 1,2 amperes para baixo. Quando nós associamos esses valores, nós teremos que uma corrente máxima de 2,7 e uma corrente mínima de 0,3 amperes. Mais uma vez, utilizando a equação do capacitor, nesse meu caso eu preciso de 48 microfarads, e uma resistência séria equivalente. É importante salientar aqui que nesse meu caso, uma vez que a variação da corrente ela parte desse valor até este valor aqui, nós estamos considerando essa variação aqui, ó, o mínimo até o máximo, o ΔIL completo. Tá? Então nesse meu caso aqui seria esse meu I máximo aqui. Ó. É uma ondulação de corrente considerável. Então nesse meu caso eu espero ter no mínimo uma resistência séria equivalente de 111 miliohms. Então vamos ver aqui a simulação desse conversor. Está aqui os meus valores, 120, carga, bonitinho. Vamos ver ele trabalhando. Bom, aqui nesse caso eu deixei aqui free run, certo? Olha aí, ó. Aqui 12 volts, aqui a minha tensão de saída já está dando perto dos 30 solicitados. Então vamos ver aqui os pulsos que eu tenho. Tá? Aqui vou colocar aqui o nível de disparo 0,5, só para ele travar, certo? Então vê aqui que não está dando uma tensão muito coerente, aqui não está 100% quadrado, porque eu tenho que melhorar o passo de simulação. Então vamos melhorar aqui para 0,5. Pronto, deu uma melhorada, a tensão aqui já está mais ou menos coerente, certo? Beleza. Bom, isso aqui são os pulsos aplicados, tá? Isso aqui é a minha tensão de saída. Bom, vamos ver aqui outras formas de onda. Corrente através do interruptor, né, IS. Aqui corrente através aqui do diodo. Vou colocar aqui 0,5. Bom. Então você vê aqui que a corrente através da minha chave, né, durante o período T-on, cai a zero, no período T-off, e aqui a etapa de transferência de energia através do diodo, certo? Legal. E aqui IL, I e C. Você vê que vem aqui IC, né, ó, I e L. Vamos ver aqui apenas alguns períodos de comutação em regime permanente, para ficar mais fácil de compararmos os valores, tá? Então, 10 milissegundos. Vamos ver VO. E vamos
melhorar aqui um pouco a letra. Beleza, está aqui VO. Tá chegando aqui próximo dos 30 volts. Tá? Vamos ver aqui se a ondulação está próxima do que é esperado, né? Então, aqui superior, começar aqui no inferior, superior. A ondulação aqui está dando 370 milivolts, né? Foi perto do que o projeto solicitou, né? 0,3. Tá? Beleza. Vamos ver a questão das correntes, né? Através do capacitor e do indutor. Deixa aqui no cantinho. Vamos ampliar aqui mais uma vez. Bom, vamos ver aqui no indutor. Começando aqui nessa parte inferior, indo até a parte superior. Então, no indutor está com 2,3 amperes, né? No capacitor está com praticamente zero aqui, porque estou começando aqui praticamente no zero e ainda praticamente no zero. Então, o nosso projeto, o ΔTL está dando 2,4. Aqui está dando mais ou menos próximo, certo? Já o do capacitor, né? A gente pode começar aqui e vir para cá. O capacitor 2,47, certo? Que é um pouco do que é esperado aqui no meu I máximo, certo? Esse aqui no ponto inferior. 2,5. Então, o meu ponto superior aqui da corrente máxima no indutor está dando 2,58, certo? Muito próximo do que era esperado aqui. E o meu mínimo no indutor está dando 0,3 amperes. Está aqui, né? Foi o que a gente calculou. Então, serviu de base, né? Mas uma vez, professor, eu quero que ele dê os 30 volts, como foi calculado. Aí você vai ter que vir e fazer um ajuste na razão cíclica. Então, eu vou vir aqui, colocar aqui Free Run. Vou rodar aqui mais uma vez. E vou ajustar aqui até dar os 30 volts. Pronto, 30.4. Então, quem teria que fazer esse ajuste aqui seria a malha de tensão desse conversor, certo? Mais à frente a gente vai aprender a fazer isso aí. Bacana, né? Show. Bom, eu esqueci de mostrar uma outra simulação lá do conversor Buck síncrono. Então eu vou colocar aqui a simulação do Buck síncrono. Você vê aqui que eu desabilitei esse diodo, habilitei aqui a chave e coloquei aqui a parte de negação. Tá? Aqui é um conversor que está operando em 500 kHz, assim como está lá no exemplo do livro. O objetivo dele é baixar de 3.3 volts para 1.2 volts. Então vamos ver aqui rapidamente o resultado de simulação aqui do meu VO. Tá dando 1.16 volts. Certo? Aqui ele tem que entregar 1.2 volts para uma carga em 6 amperes. Tá? Uma relação considerável. Então, só para a gente ver aqui rapidinho. Aqui é 2 volts, 2 volts, no meu caso aqui é 2 amperes por divisão, né? 2, 4, aproximadamente 6 amperes de corrente média através aqui do meu indutor. Aí lá no capacitor, né, você vê como é que fica só a ondulação correspondente a ele. Tá? Então aqui só para mostrar como é a operação do conversor Buck síncrono. Tá bom, né? Bacana. Bom, dando continuidade, vamos estudar agora o conversor Buck Boost, ou abaixador elevador. Ele está apresentado nessa figura. É uma outra topologia básica e esta apresenta a tensão de saída maior ou menor do que a tensão de entrada, se nós considerarmos o módulo. Iremos analisar a operação estável do conversor e este apresenta algumas propriedades ou características. A primeira delas é a corrente através do indutor ela será periódica, a tensão média no indutor é zero, a corrente média através do capacitor ela é zero, a potência advinda da fonte é a mesma entrega à carga, considerando componentes ideais, e para componentes não ideais, a potência advinda da fonte é igual à da carga acrescida das perdas. Estamos operando em regime permanente. O período de comutação é T, o interruptor é fechado durante D vezes T e aberto por 1 menos D vezes T. A corrente através do indutor ela será considerada contínua e sempre positiva. O capacitor ele apresenta valor consideravelmente grande, de forma que a tensão de saída é constante igual a VO. Uma vez que o interruptor é comandado a conduzir, a tensão sobre o indutor é a mesma da fonte, o que nos permite elaborar as equações diferenciais para esse estado. Então, mais uma vez aqui, quando eu fecho a chave, né,
Essa chavezinha aqui fechou. A tensão sobre o indutor ela é igual à da fonte, igual a Vs. Então aqui ela nos permite construir essa equação diferencial para esse estado. Então, considerando Vs constante, a variação da corrente delta e L, no meu caso para o indutor, ela será expressa através de Vs dt sobre L. Já na abertura do interruptor, a corrente através do indutor ela não pode variar instantaneamente, o que irá forçar a polarização direta do diodo. Assim, a tensão sobre o indutor se iguala à da saída, né? Abri aqui a chave, o diodo passou a circular a corrente, né? Então a tensão aqui do indutor ela é igual a VO. Dessa forma, a tensão do indutor sendo igual à da saída, o que irá proporcionar a equação diferencial para o outro estado de comutação. Então, resolvendo essa expressão aqui para a minha variação ΔL no caso aberto, a gente obtém que dá VO multiplicado por 1 menos dt sobre L. Então, para a condição estável de operação do conversor CCCC, a variação líquida de corrente através do indutor ela será zero, o que irá produzir esta soma resultante aqui. Tá? Se nós fizermos a substituição dos valores, igualando a zero, nós obteremos a expressão para a tensão de saída do meu conversor buck-boost. Veja que se D for menor do que 0,5, a tensão de saída será menor do que a da fonte Vs. E se D for maior do que 0,5, a tensão de saída será maior do que a fonte Vs. Observa também que está ocorrendo a mudança na tensão de saída. Né? Então esse conversor aqui, ele por forçar a circulação de corrente no capacitor com esse sentido, tá? Desse sentido aqui, a tensão de saída ela será negativa. Esse tipo de conversor é também conhecido por ser um conversor indireto de energia, uma vez que a energia é armazenada no indutor, né, durante a etapa de condução do interruptor principal e depois transferida à carga. A ondulação da tensão de saída pode ser determinada de forma similar ao que foi apresentado no caso do conversor elevador. Nas expressões anteriores, foi assumido que a tensão de saída é constante, o que implica uma capacitância de valor infinito. A ondulação da tensão de saída é obtida através da relação de carga, capacitância e tensão que o capacitor proporciona. A variação na carga do capacitor durante o processo de descarga é obtida através da área da corrente no tempo, como observado nessa forma de onda aqui. É muito similar ao caso do meu conversor boost. Se nós reorganizarmos os termos, aqui eu vou ter a minha corrente de descarga capacitor, que é a mesma relação VO por R, multiplicado, né, pelo tempo dt. Certo? Tá aqui, VO por R vezes dt. Isso aqui vai ser igual a carga vezes a variação na tensão. Se nós reorganizarmos os termos, a relação entre a ondulação e a tensão de saída ela será obtida em função da carga, frequência e razão cíclica, como nós vemos aqui. E essa expressão nos auxiliará a encontrar o valor de capacitância necessário para o nosso projeto. Bom, vamos dar uma olhada no exemplo de projeto e simulação do MathCAD/PC. Então, um conversor CCCC do tipo buck-boost com esses parâmetros. Tá? CO é 80 microfarads, extensão da fonte é 24 volts, razão cíclica 40%. A L vai ser 20 microhenries, frequência de comutação 100 kHz e a resistência de carga 105 ohms. Então, se nós equacionarmos aqui para obter VO, tá, supondo que ele está em modo de condição contínua, nós esperaremos ter 16 volts negativos na saída. A corrente média esperada no indutor será de aproximadamente 5,33 amperes, com uma variação de 4,8 amperes. Então, dessa forma, a corrente máxima espera-se chegar a 7,7 amperes e a mínima partindo de 2,9 amperes. Tá? Se espera ter uma variação ΔVO na casa dos menos 0,16 volts ou uma variação relativa de 1%. Então vamos dar uma olhada aqui na simulação. Tá? Já está aberto. Tá? Reposicionei aqui a chave, indutor, capacitor e carga. Certo? Vou colocar aqui para simular. Pronto, está aí. Então veja que o nosso VO aqui está atingindo algo próximo dos 16 volts negativos. Aqui não está dando bem 16, está dando 15,5. A gente pode vir depois e ajustar a razão cíclica de forma apropriada. Então vamos ver aqui as características de corrente, que é o que nos interessa primeiramente. Né? Então vamos ver aqui, por exemplo, o valor máximo da corrente IL está chegando a 7,29. Beleza, está próximo aqui do que a gente espera. E a mínima está chegando aqui a 2,7. Tá? Já aqui no capacitor, está partindo de 3 amperes, tá? E indo até menos 4,2 amperes, certo? Então é importante a gente ter uma noção de novo desses valores, tá? Para nos auxiliar a escolha do valor de capacitância e tudo mais. Então vamos só ajustar aqui
a minha razão cíclica para se aproximar do que é para ser, certo? Vou colocar aqui no modo de execução livre. Vou dar aqui mais uma vez. Vou ajustar aqui para 41%. Aí, os meus 16 volts. Essas discrepâncias elas acontecem devido à questão de simulação, pressão de simulação. Por exemplo, aqui eu introduzi um leve resistorzinho, apesar de ser 1 milhão aqui no capacitor, mas isso aí leva à redução, né, da tensão de saída, tá bom? E questões também numéricas associadas. Então vamos só ver mais uma vez. Vou dar aqui de novo. Vou ampliar aqui o meu regime permanente. Aí próximo dos 16 volts, certo? E aqui a minha corrente associada. Belezinha, né, pessoal? Belezinha. Muito bom. Bom, com isso concluímos a primeira parte da análise dos conversores CCCC. Espero que tenham gostado do material que estou lhes apresentando. Se cuidem. Abraços e até a próxima.